Olá, boa noite, 6h30, chegou a hora do jornalismo regional aqui na tela da TH+ SBT. Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro. Veja os destaques de hoje. Novo posto da Polícia Federal é inaugurado em São José. Mãe de jovem desaparecido na represa de Igaratá participa do 4º dia de buscas. Pesquisa mostra que ensino à distância é o preferido de estudantes no Brasil. E hoje você vai conhecer o Guilherme, de apenas 7 anos, que espera um milagre, um transplante de medula óssea. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. Vocês devem estar acompanhando o caso do rapaz de 28 anos que desapareceu na represa de Igaratá. Mais cedo, a nossa equipe conversou com a mãe dele, que acompanha as buscas. Gustavo Lopes, de 24 anos, desapareceu no sábado à tarde, depois de cair de uma moto aquática. Era em Atibaia que ele morava, mas na sexta-feira veio com os amigos para uma festa em Igaratá. A mãe de Gustavo conta que não era a primeira vez do filho na represa e que ele sempre se preocupou com a própria segurança. Mas no dia do acidente, ele não usava o colete salva-vidas. Ele sabia nadar. Em vários eu vi sites e tudo dizendo que ele não sabia nadar, sem colete, não. Ele fez natação desde os 3 anos, a vida toda. Então essa informação não procede, ele sabia nadar. Porém, infelizmente, ele teve a imprudência de não colocar o colete. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil fazem as buscas desde sábado. Há 4 dias, o cenário na represa é este: resgate empenhado e família aflita. É desesperador, porque é a dor da perda, que é uma dor assim insuportável, e essa angústia de não ter ele, de não saber onde ele está, de não conseguir localizar ele, é insuportável. As buscas na represa de Igaratá são dificultadas por algumas características do local. A alta profundidade da represa e a baixa visibilidade na água são algumas delas. Mas a gente prossegue nas buscas, a gente demarca todas as regiões, as áreas que já foram procuradas, porque no dia seguinte a equipe que assuma dê prosseguimento de onde a equipe anterior parou. Aqui é um local de água relativamente parada, tem uma certa movimentação, mas não há uma correnteza, não tem uma maré. Então o corpo tende a não se movimentar muito. Se não se achar nos mergulhos, provavelmente ele deve flutuar, se não hoje, no máximo amanhã deve estar flutuando o corpo. O tenente também explica os protocolos de segurança necessários a quem costuma andar de moto aquática. Algum meio de flutuabilidade. A gente recomenda também que a pessoa não faça grande ingestão de comida e bebida antes de entrar no meio aquático, para não ter um mal-estar. O uso de um meio de flutuabilidade, por mais que você saiba nadar, procurar não ir sozinho, se manter próximo à margem. Não tem por que você se arriscar indo em locais muito, muito fundos, ainda mais sozinho e sem flutuabilidade. E outra coisa que é um grande risco também é a pessoa fazer uso de bebida alcoólica ou drogas. Ela vai estar com a capacidade física dela ainda mais reduzida. Para a mãe do Gustavo, falta uma fiscalização mais severa na represa. Os bombeiros que estão aqui, eles fazem milagres com o que eles têm, que é um equipamento precário. Eles têm uma boa vontade, assim, que eu só tenho a agradecer eles. Tenha mais fiscalização para que tragédias como essa não ocorram. No domingo, inclusive, a gente estava aqui acompanhando as buscas, gente passando aqui, pessoas assim, pais com criança, sem colete, andando aqui. Então, assim, se não houver uma fiscalização maior, tragédias como essa vão continuar acontecendo aqui. A Vanessa deixou um alerta e ela deve estar vivendo dias horríveis da vida dela. A gente espera que essa angústia termine logo e a gente agradece ela também pela entrevista. E um corpo foi encontrado hoje na faixa de areia da Praia Grande, em Ubatuba. De acordo com o grupamento de bombeiros marítimos, foi confirmado que o corpo é de um turista de 31 anos que tinha se afogado e desaparecido na última quinta-feira. Ele era de Minas Gerais e foi reconhecido pelo primo.
Pessoal, vocês perceberam que a Marcela Mesquita não está aqui hoje. Isso porque ela está em uma missão especial, em um evento de inauguração do novo posto da Polícia Federal em São José dos Campos. Marcela, que responsabilidade, eu te chamando aqui do estúdio ao vivo. Boa noite. Oi, Bia. Boa noite a todos. Que honra minha participar do TH Mais Notícias dessa outra forma. Eu estou muito feliz de estar com vocês para trazer notícia boa. Vocês sabem que eu adoro ser portadora de boas notícias, né? Quando a gente fala sobre oportunidade, eu adoro. Quando a gente fala sobre segurança, eu adoro também. E hoje ser porta-voz desse evento que fala sobre expansão, que faz a economia girar e que fala sobre a inauguração desse novo posto da Polícia Federal, para mim é um prazer, é uma honra e fico muito feliz de estar conversando com vocês ao vivo e, de certa forma, trazendo para o público da TH Mais SBT em primeira mão essas novidades. O novo posto da Polícia Federal aqui em São José fica no bairro do Urbanova, no Madrid Open Mall, aquele famoso empreendimento do famoso jogador Casimiro. E a inauguração hoje é para convidados, é uma noite de festa. Daqui a pouquinho eu vou subir ao palco para comandar essa festa junto com o pessoal da polícia, o pessoal aqui do Madrid Open Mall. E amanhã essa nova unidade será aberta ao público, então para a gente é muito bacana vir aqui ao vivo trazer essa informação, essa novidade para o público da TH Mais SBT. Eu não vou me empolgar não, tá, Bia? Porque a gente fica aqui quase que com um bate-papo, nós duas que somos amigas, juntos dos nossos amigos telespectadores, então eu vou devolver para você aí no estúdio. Amanhã, se Deus quiser, estou de volta ao estúdio. Um beijo para toda a equipe e daqui a pouquinho Matheus Andrade entra ao vivo porque ele está aqui junto com o Ulisses para mostrar para vocês as novidades e trazer novas informações sobre essa noite especial. Bia, é com você. Marcela, se deixar, a gente fica aqui, fala, e eu tenho que te liberar logo, né? Porque você é importante nessa inauguração. Um abraço para você, obrigada pela participação. Tchau, tchau. Pessoal, olha só, a Polícia Ambiental apreendeu um caminhão com mais de 60 cabeças de gado durante uma fiscalização no trecho de Paraibuna, na rodovia dos Tamoios. Quando a polícia abriu o baú do caminhão, encontrou um animal morto e o restante muito debilitado. O motorista contou que faria uma parada no posto de pesagem de animais e que depois seguiria a São João da Boa Vista, que fica aqui no interior de São Paulo. Os animais foram levados para uma fazenda em Paraibuna. No local, um outro animal também morreu. O motorista e o auxiliar foram multados e vão responder pelo crime de maus tratos. Eles terão que pagar uma multa no valor de R$ 560 mil e o caminhão foi apreendido. Em São José dos Campos, a Polícia Civil investiga a morte de um homem de 31 anos por suspeita de envenenamento após consumo de bebida alcoólica. O caso aconteceu ontem no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade. A Letícia Keller traz as informações. Segundo o boletim de ocorrência, o homem ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de São José dos Campos, foi medicado, mas não resistiu e acabou falecendo. Agora, esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil como morte suspeita. E a polícia também pediu exames toxicológicos e necroscópicos que vai indicar se realmente houve contaminação por metanol ou não. A polícia também segue nas diligências pela cidade para conseguir esclarecer os fatos. Vamos falar de oportunidade. A ETEP, aqui em São José dos Campos, anunciou a abertura do vestibular do ano que vem. Entre os destaques está o curso de enfermagem e a oferta de novos cursos tecnológicos voltados às áreas de gestão, tecnologia e indústria. As inscrições já estão abertas e as provas serão realizadas de forma online. Os cursos são presenciais e ministrados no campus da ETEP Esplanada, aqui em São José. Para mais informações, acesse o site da thmais.com.br/vale e lá você também encontra o link para inscrição. Por falar em cursos, tem muita gente que precisa aliar os estudos com o trabalho e administrar o tempo é uma tarefa um pouco difícil, né? Por isso, muitos buscam pelo EAD, que é o ensino à distância. Uma pesquisa comprova essa mudança. Mais de 10 milhões de universitários optaram por esse formato de estudo aqui no Brasil.
É pelo ensino à distância que a Olivia está se formando em marketing. Ela consegue assistir às aulas de onde estiver. E foi justamente essa flexibilidade que a fez escolher a modalidade EAD. Minha rotina já não cabia um curso presencial. Eu teria que ficar muito tempo fora de casa com o trabalho, né? Então eu preferi optar por essa flexibilidade que o EAD traz. Então, eu consegui organizar minha rotina, os meus horários, para poder estudar nas horas livres que eu tinha do meu dia. Foram 2 anos estudando com a ajuda do computador. Mas não pense que o processo foi fácil. A Olivia precisou ter muita disciplina para conseguir conciliar a rotina do trabalho com a dos estudos. Eu trabalho de manhã até a tarde, saio às 6 da tarde, e aí eu optei por estudar na hora do almoço. E aí, alguns trabalhos mais complexos eu tenho que fazer durante o final de semana ou alguns dias à noite. O Yuri é gestor do ensino à distância de uma faculdade da região oeste de São José dos Campos e conta que a procura pelo EAD tem ficado cada vez maior. Nós tivemos um ápice de crescimento durante a pandemia e depois um crescimento mais ameno pós-pandemia. Mas hoje nós entendemos que esse é o método utilizado para uma nova forma de ensino. No ano passado, o Brasil atingiu mais de 10,2 milhões de matrículas no ensino superior. A modalidade à distância corresponde a mais de 50% do total, um crescimento de mais de 6% de 2023 para 2024. O mesmo levantamento, feito pelo Censo da Educação Superior de 2024, mostra que o curso com o maior número de ingressantes foi Pedagogia, com mais de 4 milhões e 480 mil matrículas. Em seguida, vem Administração, com 4 milhões e 400 mil. Em terceiro lugar, o curso de Direito, com quase 3 milhões e meio de matrículas. Essas faltas de condições deriva do tempo, deriva muitas vezes do custo, deriva da posição do período da vida. Tem pessoas que têm um grau de maturidade maior e desejam um ensino mais autônomo. Para esses casos, o EAD é uma ótima escolha. O mercado de trabalho também mudou e para melhor. O gestor conta que a inserção dos alunos de cursos à distância nas empresas tem sido positiva. Nós temos alunos que entram no EAD e no segundo mês já do curso ele já está atuando já num estágio. Então, o aluno que não tinha um emprego, ele consegue ter uma inserção no mercado em questão de meses com o ensino, certo? Tendo uma capacitação de estagiário. Para quem optou pela modalidade à distância, a escolha valeu a pena. Eu acho que cada vez mais o EAD vai crescer justamente por isso, porque a gente consegue colocar isso dentro da nossa rotina e ir subindo de níveis, né? Conhecimento nunca é demais. Agora a gente volta ao evento de inauguração do novo posto da Polícia Federal, porque lá também está Matheus Andrade, que chega ao vivo. Matheus, primeiro eu queria saber quando que vai começar o atendimento ao público, quantas pessoas serão atendidas por aí. Boa noite. Muito boa noite para você, Bia, para todos que nos acompanham aqui no TH Mais Notícias. Pois é, expectativa alta para a inauguração desse novo posto da PF. E não é para menos, viu? A expectativa é de um atendimento que varia ali entre 400 a 500 pessoas por dia. Esse novo posto está localizado aqui no bairro Urbanova, na região oeste de São José dos Campos. A escolha desse endereço foi estratégica e deve atender muitos moradores, não só de São José dos Campos, mas também de outras cidades vizinhas, aqui do Vale do Paraíba, aqui da cidade, e quem sabe até mesmo a grande São Paulo, viu? Olha só, quem vai nos dar todos os detalhes sobre essa inauguração é a delegada responsável aqui pelo posto, a doutora Mariana Calderon. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Qual a expectativa para a inauguração desse posto? Que coisa bacana aqui para a cidade, né? Mais um serviço de emissão de passaporte para os munícipes. Boa noite para você. Boa noite a todos. A gente está bem feliz com a inauguração hoje. É o nosso posto de emissão de passaportes, que antes o cidadão era atendido lá no aeroporto, agora vem para uma área nobre da cidade, junto a um shopping, né, um shopping importante da cidade, e a gente consegue trazer para o cidadão de São José dos Campos e da região do Vale do Paraíba esse conforto e essa agilidade, né, na emissão de um documento importante como passaporte.
quantos atendimentos devem acontecer por dia por aqui? A expectativa é que seja entre 400 a 500 pessoas, é isso? Sim, a gente acredita que por causa da expansão da nossa área, por causa da expansão das atendentes, a gente consiga abrir em torno de 230, 250 agendas diárias, fora as pessoas que vêm para buscar o documento, né? Então a gente acredita que entre 400 e 500 pessoas por dia vão transitar por aqui. E qual o procedimento para emitir o passaporte? A pessoa que está nos acompanhando em casa ainda não tem o passaporte, quer emitir, precisa agendar previamente pela internet. Isso. No site do GovBR existe ali um formulário a ser preenchido. A emissão da guia de recolhimento da União, a GRU, com o pagamento da guia, abre-se a possibilidade de marcar uma agenda, que vai ser o atendimento aqui no nosso PEP do Madrimol. O cidadão traz os documentos para serem conferidos e nossa agenda hoje está em torno de 2 dias. E depois de vir e entregar os documentos, entre 6 a 8 dias úteis, o passaporte já está aqui, pronto para ser entregue. E ainda falando sobre essa expectativa de atendimento, a ideia é que todo o Vale do Paraíba possa ser atendido aqui nesse posto em São José dos Campos e quem sabe até cidades vizinhas de outras regiões como a Grande São Paulo. Quem escolhe o local da emissão do seu passaporte é o próprio cidadão, quando ele vai fazer ali preencher o formulário e vai verificar as agendas disponíveis. E o nosso agendamento aqui está com um espaço bem curto de tempo, a gente acredita que sim, que esse público vai ser atraído aqui para a nossa cidade. Tá certo, doutora, muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho para a senhora e toda a equipe, viu? Pessoal, inauguração então de um novo posto da Polícia Federal aqui no bairro Urbanova, em São José dos Campos. Será um posto voltado exclusivamente à emissão de passaportes. Portanto, esse novo serviço na cidade vai atender cerca de 400 a 500 pessoas, expectativa alta, e esse serviço já começou, viu? Já está em vigor, deve continuar aí nos próximos dias com muito sucesso. Bia, volto com você. Matheus, obrigada pelas informações e agradeça também a delegada por nós, tá bom? E aproveita um pouquinho essa inauguração também, acho que deve ter algumas bebidas, algumas comidinhas gostosas por aí, aproveita também, viu? Não se vive só de trabalho. Tchau, tchau, obrigada, boa noite para vocês. Pessoal, vamos aproveitar que a gente está aqui no telão e ver algumas mensagens de vocês? Simone, de Jacareí. Oi, boa noite, Beatriz. Boa noite, Simone. Estou aqui assistindo esse excelente programa. Nunca é tarde para estudar. O importante é estar se aperfeiçoando cada vez mais. Abraços. Um beijo para você, abraço, e é verdade, viu? A gente está falando sobre a grande quantidade de pessoas que agora estudam à distância. E a personagem dessa reportagem estudava no horário de almoço. Olha só que legal, né? Então nunca é tarde mesmo. Obrigada pela participação, um abraço para você. Depois do intervalo, nós vamos receber aqui no estúdio um especialista em segurança digital. Você sabia que mais de 180 milhões de e-mails e senhas vazaram na internet nos últimos meses? Calma que a gente vai te explicar a como se proteger. Mande sua pergunta no 12 99752 4005, a gente volta já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Está chegando a 15ª edição do Show de Prêmios Chibata. São mais de 1,5 milhão em prêmios neste ano para você aproveitar. Acesse chibata.com.br e saiba como participar. Show de Prêmios do Chibata. Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais. Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga. Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular. Prepare-se para se surpreender. Conheça as soluções completas da Pulse Mídia e LED 10. Venda mais. Entenda o seu cliente com a melhor gestão de mídia de toda a região. Juntos, pelo seu negócio.
A TLC Tintas, revenda master da Sherwin-Williams, personaliza a cor da sua casa para você. São mais de 2.000 cores feitas na hora. Tinta nova cor 18 litros por apenas R$ 349,90. Vem para a TLC Tintas e aproveite as nossas condições especiais. Pensou em tintas? Pensou TLC Tintas. Preço de verdade com qualidade. Paralisa você com essa informação que você vai receber agora. Você já pensou você ir no show do Jorge Versilo, conhecer ele pessoalmente no camarim e ainda concorrer a esse super violão autografado por ele aqui, ó, Jorge Versilo? Pois é muito fácil. Presta atenção no que eu vou te falar agora. É só você marcar 3 amigos nos comentários e compartilhar aí nos seus stories marcando Nova Brasil SJC e TH+ SBT. Pronto, fácil assim. Agora é só você se preparar, separar a sua melhor roupa pro show, que quem sabe não vai ser você que vai conhecer o Jorge Versilo e ainda sair com esse super violão. Boa sorte! Hoje, quase tudo que a gente faz é digitalizado e depende de uma senha, de um e-mail, de dados pessoais. E é muito comum ouvir falar em vazamento de dados. Recentemente, mais de 180 milhões de e-mails e senhas vazaram na internet. Mas na prática, o que isso quer dizer? Quais os riscos disso para nós, pessoas comuns? É sobre isso que a gente vai conversar agora aqui no estúdio com o Eduardo Oliveira, especialista em segurança digital, que já está aqui com a gente. Eduardo, obrigada pela participação. Beatriz, muito obrigado. De facto, é um número de veras preocupante, não é? Muito, demais. E assim, quando a gente fala sobre esse vazamento de dados, o que isso significa na prática de fato? Qual o perigo disso para nós? Então, quando vaza algum dado pessoal, o que acontece? Significa que nós, pessoas físicas comuns com o CPF, estamos com uma tendência a um perigo no mercado da comercialização dos dados pessoais. Quando vaza, Beatriz, 180 milhões de e-mails, 180 milhões de dados pessoais, da sua senha, da minha, da Beatriz, é de veras preocupante, porque essas senhas, esse acesso ao e-mail vai nos comprometer, compromete a nossa privacidade, o que significa que do outro lado, algum hacker do mal, ele vai utilizar para obter vantagem sobre nós. Vantagem com empréstimos, vantagem com acessos não autorizados das nossas privacidades. Nós temos muita informação no e-mail que é uma privacidade nossa, inclusive senha de banco, de outras plataformas. Então esse vazamento, ele vai deixar você e a nós também com uma vulnerabilidade bem grande. E como que a gente sabe, por exemplo, será que meu e-mail foi vazado? Como que a gente consegue saber? Muito bem. Vamos olhar aqui para umas telinhas que nós trouxemos para os nossos telespectadores? Vamos. Umas telinhas. Será que a gente tem? Nós temos umas telinhas aqui. Aqui, a tela. Essas telinhas, elas mostram o quê? Mostram que, através do Gmail, através do Outlook, algumas plataformas de e-mails foi ali que se deu um vazamento, ok? E como é que nós vamos saber o que fazer num vazamento? Vamos olhar para a próxima tela. A próxima tela é muito fácil. Nosso telespectador, entra na internet, no Google, e coloca esta plataforma, Have I Been Pwned? Ok? Quando você jogar essa pergunta no Google, automaticamente vai aparecer este site em português. Não fica preocupado. Eu fiz um teste aqui com o meu próprio e-mail. Eu joguei aqui o meu e-mail, está na próxima tela, e ao jogar o meu e-mail faço verificar. Vamos saber, eu fiz isso hoje. Vamos verificar o que é que aconteceu? Na próxima tela, a própria plataforma dá uma informação que existem 7 vazamentos, 7 violações com aquele meu e-mail e com a minha senha. Eu já explico como é que nós vamos nos proteger. Eu fiz uma brincadeira também com o e-mail da Marcela. Olha só, será que ela está vendo? Será que ela está assistindo, Eduardo? Se estiver a assistir, Marcela, vamos trazer aqui uma informação privilegiada. Na próxima tela, eu fiz exatamente a mesma coisa, entramos no site I Have Been Pwned, coloquei aqui o site da Marcela Mesquita, que eu conheço.
deem um verificar e o resultado final. Boas notícias, Marcela Mesquita. Excelentes notícias. 0 violação do teu e-mail e da tua senha. Então, para o nosso telespectador, veja o quanto é simples. Entra neste site, coloca seu e-mail e dá um verificar. Quando dá um verificar, independentemente disso, sabendo desta notícia agora, é imprescindível fazer uma alteração de senhas. E aí nós trazemos aqui algumas advertências e algumas explicações para o nosso telespectador, para que você veja de imediato, assim que terminar o programa, você veja se a sua senha e o seu e-mail foi comprometido e saiba o que fazer. Vamos olhar para a próxima tela? Eduardo, e aí aqui são as orientações do que fazer, né? Por exemplo, você falou sobre alterar a senha, só isso basta? Não, não basta. Eu trouxe 4 orientações, pequenas orientações, que você deveria de fazer a cada 3, 4 meses. A minha sugestão, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, como especialista, e eu diria que em todas as suas senhas, de banco, de e-mail, de plataformas, são senhas que, a quando vazadas, trazem prejuízo. Então, 4 orientações aqui. Vamos olhar para elas? A mais básica, alterar a senha. Essa é a mais básica de todas. Altera a sua senha, não tenha senhas iguais, não utilize o seu CPF, não utilize a sua data de nascimento. A segunda orientação, eu diria que é das mais importantes. 2 etapas. Se alguém invadir o seu e-mail, ainda com o vazamento da sua senha, do outro lado vão pedir uma contrassenha. É chamada uma autenticação de 2 fatores. Pode ser por SMS, pode ser pelo WhatsApp. Do outro lado, se não tem o SMS e o WhatsApp, ele não vai conseguir invadir o seu e-mail. É uma orientação muito boa. A terceira, tenha 2 ou mais e-mails. Por exemplo, eu coloquei ali o meu e-mail de cadastro, que eu utilizo para cadastrar no Mercado Pago, Mercado Livre, Mercado Amarelo, Mercado Verde. Em todas essas plataformas que obrigam ao nosso cadastro, eu utilizo um e-mail meu, pessoal, mas sem muita sensibilidade. Eu não utilizo o meu e-mail profissional. Então, se você tiver 2 e-mails, tenha atenção qual deles é que vai utilizar nas plataformas de cadastro. E a última orientação, essa é fundamental também. Essa pega muita gente, né? Cuidado com os locais que você, telespectador, que nós cadastramos. Cuidado. Eles são confiáveis? Será que eles protegem os seus dados pessoais? Porque se não proteger, acontece 180 bilhões de dados vazados. Olha só. E aí, para que é que serve? Serve para fazer fraude em nosso nome. Um dia destes, nós acordamos com a mensagem de um qualquer Serasa a informar que nós temos uma pendência financeira em nosso nome. Como é que isso acontece? Porque alguém utilizou os seus dados, os nossos dados pessoais, para fazer fraude. Essa é a consequência. Eduardo, agora o pessoal de casa não tem mais desculpa, né? Tá tudo bem explicadinho aqui no nosso site, o thmais.com.br. Você aí de casa também pode se informar, porque depois a gente posta essa entrevista por lá também. Com certeza. E aí fica tudo mastigadinho para não ter erro. Eduardo, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Viu? E Beatriz, se houver alguma dúvida, é só enviar e-mails, mensagem para aqui que a gente responde. Com certeza. Juntos, tá bom? É a gente está comprometido com isso, hein? É o nosso compromisso com o telespectador. Obrigada, Eduardo. Muito boa noite para você. Boa noite. E olha só, o projeto de concessão do Parque da Cidade foi enviado à Câmara de São José dos Campos na última semana. O assunto já circula entre os frequentadores do Parque da Cidade em São José dos Campos. Quem apoia a proposta acredita que a concessão à iniciativa privada pode ajudar no desenvolvimento do espaço. Já quem é contra teme uma exploração excessiva do local. Se isso for para cuidar aqui igual, por exemplo, o banco cuida, por exemplo, vai ficar legal. Certo? Eu não sou contra, não. Mas é que eles têm que ter os cuidados que o banco tem que ir. Olha, eu não acho que vai ser bom, porque uma privatização, quem vai privatizar visa só lucros, então não vai querer investir no parque. O parque, por enquanto, ele é um encontro de lazer para famílias. A família vem aqui trazer os filhos para brincar, passear. O projeto de concessão foi encaminhado à Câmara Municipal na última semana.
O modelo propõe a transferência temporária da gestão do parque para a iniciativa privada, que, segundo a Prefeitura, é diferente do processo de privatização. Na privatização é uma venda, então se fosse venda do Parque da Cidade, nós teríamos um valor de venda. O projeto da Prefeitura prevê uma concessão de até 35 anos, que abrange a administração, operação e manutenção do parque. A proposta também permite a exploração comercial do espaço, mas garante que a entrada do público continue gratuita. Entre as responsabilidades da futura empresa estão os serviços de segurança e limpeza, além da instalação de uma área voltada à alimentação. Durante o período da concessão, a empresa vencedora deverá investir cerca de R$ 177 milhões em obras de revitalização. Entre os compromissos estão a construção do novo Teatro Municipal, a manutenção da Casa Olivo Gomes e o restauro dos Jardins de Burle Marx. O plano também prevê um repasse de R$ 125 milhões do governo estadual para restaurar os galpões da antiga fábrica da Tecelagem Paraíba. O Parque da Cidade chega até o Rio Paraíba, ele pode fazer investimentos de utilização do Rio Paraíba, com navegação, com teleférico por cima do rio. Ele pode, por exemplo, fazer uma roda gigante numa área que não afete o patrimônio histórico, não afete a área ambiental. Nós temos muitas áreas aqui que podem ser construído esse tipo de equipamento. Além desses investimentos obrigatórios, a concessionária poderá propor novas formas de uso do espaço, conforme a criatividade e a viabilidade do projeto. Serão investidos 15 milhões pelo dinheiro privado. Ele vai explorar durante 30 anos a casa, né, com visitações, com o museu da Casa Olivo Gomes, e ele, ao final dos 30 anos, a casa vem para a Prefeitura e os jardins restaurado, assim também como o cercamento do parque. Por outro lado, para esse ambientalista, é preciso ficar atento aos possíveis prejuízos. Vai desconfigurar todo o patrimônio arquitetônico, histórico e ambiental. Com essas obras, obviamente, vão afastar esse habitat natural deles. Entre os moradores, o principal pedido é que o acesso realmente continue gratuito, como prevê o projeto. O Parque da Cidade é um dos maiores parques que a gente tem, e a população já está acostumada com esse sistema, por assim dizer, da gente poder usufruir esse parque de maneira gratuita. Se a empresa ela realmente precisar de uma verba, de uma quantia para cuidar do parque e mostrar que ela está prestando esse serviço, talvez uma taxa simbólica ou algo nesse sentido faça sentido, mas tudo vai depender do trabalho que for prestado, que for oferecido. Pessoal, hoje choveu bastante, né? E deve continuar assim na região, mas amanhã vai fazer calor. Vamos ver então a previsão do tempo. Em São José dos Campos, amanhã deve ser chuvosa, com mínima de 15 graus. A partir do período da tarde, pode haver trovoadas, com máxima chegando aos 32. Também deve chover durante todo o dia em Pindamonhangaba, com a máxima podendo chegar aos 34 graus. No litoral norte, em São Sebastião, a previsão diz que terá pancadas de chuva durante a manhã, tarde e noite, com trovoadas. A máxima será de 31. Já na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, apesar da chuva, também deve fazer calor. A cidade registra 30 graus. E o Instituto Nacional de Meteorologia renovou o alerta de perigo potencial para chuvas intensas em diversas cidades aqui da nossa região. O aviso segue válido até às 10 horas de amanhã. A Isabela Toches traz as informações direto da redação da TH+SBT. Os moradores da região devem se preparar e já sair de casas prontos para enfrentar chuvas e temporais. De acordo com o INMET, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros em um dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Apesar desse alerta, o risco é baixo para cortes de energia elétrica, queda de galho de árvore, alagamentos e descargas elétricas. O Instituto orienta a evitar se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Isabela Toches para TH+ SBT. E por falar em chuva, os cuidados na estrada devem ser redobrados. Hoje de manhã, 3 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 veículos na SP-55 em Caraguatatuba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão frontal entre um carro de passeio e outro veículo. As equipes encontraram as vítimas presas às ferragens e atuaram no resgate, com o apoio do SAMU e também da Polícia Ambiental, que fez o controle do tráfego e a segurança do local. Foram socorridos 2 homens com idades aproximadas de 45 e 60 anos e uma mulher também de cerca de 45 a 50 anos. Após o resgate, as 3 vítimas foram encaminhadas ao hospital. A pista ficou parcialmente interditada e o tráfego passou a operar em sistema Aparecida, mas já foi liberado. A gente vai para o rápido intervalo, em poucos minutos a gente volta para contar a história de uma família que espera ansiosamente pela cura de um menino de 7 anos. Não sai daí. Agora eu te conto uma história muito emocionante. Em Cruzeiro, um menino de apenas 7 anos passa por um problema de saúde desde muito cedo, com fé e muita vontade de vencer. O pequeno Gui, esse que vocês estão vendo aqui, agora recebeu um diagnóstico de leucemia. Depois de 4 anos de tratamento e muita quimioterapia, a única esperança é um transplante de medula óssea. Uma criança, como muitas outras, que aproveita os momentos em família para se divertir. Aos 7 anos de idade, o pequeno Guilherme já enfrenta problemas que muita gente nem imagina. Então, apareceu esse câncer de 4 aninhos, descobriu uma tia que eu esqueci o nome e a outra. Então, mas aí elas descobriram que eu tinha leucemia mieloide crônica. Então, e também eu trato no GAC. Realmente, eu tô sentindo muita dor na perna, mas Deus vai estar me segurando, eu nunca vou desistir. Estas dores são consequências da leucemia mieloide crônica, que foi diagnosticada quando o menino tinha apenas 4 anos de idade. Nos assustou muito porque ele teve febre 3 dias, nós morávamos em Lorena, quando tudo aconteceu. Aí eu ficava levando no hospital e ninguém resolvia. Aí na segunda-feira trouxe ele para Cruzeiro, na doutora Beatriz. Aí quando ele chegou ali, ela já falou, nossa, mas ele está desidratado, vamos hidratar. Mas Deus fez tudo tão certo que quando chegamos no hospital, para internar ele meia hora, como a doutora tinha dito, eu dei de topa com uma médica chamada Elisângela, e ela era oncologista. Aí, quando ela pegou ele ali, ela falou para mim, vou fazer o exame. Quando foi fazer o exame, veio a batalha nossa de que ele estava com leucemia. Luzia é a avó da criança e sabe que somente a doação da medula óssea correta pode salvar a vida do neto. O GAC disse que não tem mais o que fazer, que seria só mesmo o doador. E a gente está na busca desse doador para ele. E a gente pede, se for preciso, suplica para que todos vá e façam esse teste, que é tão pouquinho, mas vai salvar a vida do meu neto, ou de tantas outras crianças que, passa por essa fase, que não é fácil. E ele não perde a fé. Eu amo todas as minhas famílias, porque elas são as minhas coisas principais da minha vida. Primeiro Deus, né, com certeza, e depois a minha família, porque Deus é o único nosso Salvador. E por falar em fé, se existe algo em que o Guilherme se apega, além do transplante de medula óssea, é na própria fé. Nós te amamos, Jesus. Você é o nosso protetor, você é o nosso amor, carinho, gratidão. Ao lado da avó, ele reza todos os dias e mantém a oração como uma das coisas que ele mais gosta de fazer. Eu gosto de orar, né, com certeza, desenhar, pintar e principalmente brincar com a minha família. Bruno é professor de artes marciais na cidade de Cruzeiro. E depois que conheceu a história do Guilherme, se aproximou da família
e decidiu comprar essa luta pela vida dele. A gente está utilizando o nosso meio para conseguir alcançar mais supostos doadores, né, de medula, que é o que o Gui precisa agora no momento. O Gui é um menininho bem diferente, sabe? Ele é um menino que traz muita luz, muita alegria pra gente, não tem como não se apaixonar por ele, ainda mais pela causa dele. E por eu também ter 2 filhos, eu olhei o Gui como fosse um terceiro filho. Um garoto decidido a lutar pela própria vida e que faz um pedido. Então, gente, se você quer salvar a mim ou de qualquer pessoa que precisa, você consegue só correr para o Hemocentro mais próximo da sua cidade. Conto com você que está assistindo esse vídeo. Hora daí, que hora daqui. Beijões. Mua! Ai, gente, que lindo. Não tem como a gente não se emocionar. A fé desse menino é inabalável, né? E a gente aqui torce demais para que ele consiga logo esse transplante, porque assim que ele conseguir, com certeza a gente vai mostrar aqui essa batalha que ele está vencendo. Obrigada, Gui, por receber a nossa equipe aí e contar a sua história. É muito emocionante mesmo, gente. Vamos ver algumas mensagens de vocês aqui no nosso telão. Será que a gente tem? Vamos lá. Aqui, Faber da Frota. Muito feliz e empolgado. Devo retirar o meu passaporte já no novo posto da PF lá no Urbanova. Show, sensacional. Ah, o Matheus entrou ao vivo, Marcela Mesquita também, para falar sobre essa inauguração do novo posto da Polícia Federal aqui em São José. Legal, hein, Faber? Agora tá fácil, não tem desculpa. Vamos para a próxima? Eurildo Tigre. Estamos ligadinhos, Beatriz. Que legal, obrigada pelo carinho, viu? Pela audiência também. Uma boa noite para vocês. Próximo, vamos lá. O Antério de Ubatuba sempre está aqui com a gente, né? Nosso telespectador assíduo. Boa noite, Bia. Boa semana para nós. Estamos ligados na programação. Melhor jornal. Hoje estamos em festa. Aniversário da nossa querida Ubatuba. 388 anos. Bom trabalho. Deus abençoe. Amém, Antério. Parabéns, Ubatuba. Que cidade maravilhosa. Que saudade dessa cidade, viu? Vamos lá. Vamos mais uma? Vamos ver aqui se a gente tem. A Fernanda, de São José dos Campos. Boa noite, Bia. Passando para desejar uma ótima semana. Obrigada, Fernanda. Tudo de bom para você. Tem mais uma mensagem? Não temos mais mensagem, gente. Obrigada pela participação de todo mundo, viu? Pessoal, obrigada pela companhia. Amanhã tem mais TH Mais notícias e vocês encontram a Marcela amanhã por aqui, tá bom? Um grande beijo, um abraço. Obrigada pela companhia. Então, gente, se você quer salvar a mim ou de qualquer pessoa que precisa, você consegue só correr para o Hemocentro mais próximo da sua cidade. Conto com você que está assistindo esse vídeo. Hora daí, que hora daqui. Beijões. Mua!